Olá, fã da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso desafio de leitura da Bíblia em um ano e já estamos começando hoje o primeiro livro de Crônicas. Se você é tão fã da Bíblia quanto eu e quer me acompanhar, vem comigo. Aproveita, já dá um like, assina o canal, compartilha e deixa um comentário, ok? Vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou a Pérola e estou chamando todo mundo para esse desafio da leitura desse livro maravilhoso ao longo do ano de 2024. Bora para a nossa leitura de hoje, começando o livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. A descrição dos descendentes de Adão. E agora vamos conhecer os filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabetecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Naphtuim, a Patrocim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Cafitorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, portanto, nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. Vamos conhecer os descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abrão. Os filhos de Abrão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibazão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corê. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reu, Naate, Zerá, Samá e Mizá.
Descendentes de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã: Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímna. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aías e Aná. O filho de Aná: Dizon. Os filhos de Dizon: Amrão, Esbã, Itran e Querã. Os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Jaacã. E os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samla, de Masreca. Morreu Samla, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadad. O nome da sua cidade era Pau, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Morreu Hadad. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá: os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bat-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Os filhos de Zera: Zimri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carme: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan: Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rau e Quelubai. Rau gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radaí, o quinto, a Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amassa, e o pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur.
Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então, Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Essa foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maas, Jamim e Équer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá, estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deus, deu, pois Sezã, sua filha, por mulher, a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Efial, e Efial a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Cismai, e Cismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazés, e Arã gerou a Gazés. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Caleb, a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saafe, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá, e Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jeraim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Jeder. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jeraim, foram Aroé e Azi Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas. Atrote, Bet-Joabe e Azi Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas,
os simeatitas e os sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatitas, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia. Elisama, Elíada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi. Afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias e de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Amã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioneai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobral. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Aumai e Alaade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azelelpone. E mais, Penuel, pai de Gedor e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temene, a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã.
Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Aru. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Passeia e a Teíma, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel, Atate. Meonotai gerou a Ofra e Seraías. Gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naam, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Asreel. Os filhos de Ezra, Jéter, Mered, Éfer e Jalom, foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por sua mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, a Biqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Benanã e Tilom. E os filhos de Ize, Joete e Beijoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub e Leém, estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias com os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e Saaraim. Saaraim. Estas foram as suas cidades até ao reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobade, Janleque, Josa, filho de Amazia, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioneai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziva, filho de Sif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente.
Chegaram até a entrada de Gedor, a oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente, até ao dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao Monte Seir, tendo por capitães a Pelatia e a Nearias, e a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até os dias de hoje. Nossa, é bem complexo, né? Essa sequência de nomes, essa árvore genealógica toda que é montada, mas isso é muito importante para os hebreus, e é o que eu sempre digo: texto escrito é texto lido. Então, eu vou parando por aqui. Um beijo e até amanhã.